Me apresentar ou começo Vou, já? vou apresentar. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, os professores que estão presentes, professora Daniela, presidente da ABENO, professora Maninha, também parte da organização do SIG, todos os outros professores, professor Gessinei, professor Ene, professor Noro, especialmente o professor Corrado, que está aqui, de Brecha, e especialmente a professora Cristina, que hoje vai falar sobre um assunto tão importante e tão atual, né, que é o desafios e oportunidades da Global Oral Health Action, da OMS, na educação dos profissionais da saúde oral. E a professora Cristina, como todos sabem, é uma parceira de longa data, né, com a ABENO, no ADI também, e tem essa experiência na educação odontológica, é parte da unidade de anatomia e embriologia do Departamento de Patologia e Terapêutica Experimental lá da Universidade de Barcelona. Vai abrilhantar hoje o nosso SIG em português, né, professora? Muito obrigada pela sua presença. Dani, quer falar alguma coisa? Deixamos para o final. E também, quem tiver alguma pergunta, a gente vai estar acompanhando o chat. Quem quiser fazer a pergunta ou, né, pedir para a professora Cristina, tem uma funçãozinha de levantar a mão. E passo a palavra para você, professora, agradecendo mais uma vez a sua presença. Obrigada sempre, professora Costa. Pronto, hoje vamos a falar de um documento que começou faz já quase 3 anos, quando soubemos que a Organização Mundial da Saúde colocou para a sua discussão o esboço de uma estratégia global de saúde oral, que elas queriam apresentar e tinham interesse e apresentaram para uma consultação pública. Naquela altura, a Associação Europeia de Educação Dental, a Federação dos Veganos da Europa, a IDEA, que é o grupo internacional que estamos tentando de revitalizar com todos aqueles parceiros que já pertenciam e outros que ainda não pertenciam à IDEA, e o projeto europeu Oral Health Edu, redatamos conjuntamente uma resposta muito densa, muito longa, comum. Foi um documento comum para colaborar com algumas ideias com a Organização Mundial da Saúde para melhorar, para dar-lhe mais vida e, sobretudo, muito mais interesse do ensino àquele primeiro documento. Foi uma honra perceber que aquelas considerações gerais que nós apresentamos muito brevemente, que eu acho que já foram apresentadas à ABENO e que de alguma maneira já fizemos de alguma maneira mensal do facto que as sociedades irmãs concordavam conosco. Baseava-se a nossa consideração era a dizer que os educadores em saúde oral devem participar do início a todos os níveis na organização desta estratégia global de saúde oral. Que nós concordamos todos que o acesso à saúde oral tem que ser aplicado com equidade. Estamos muito certos de que há uma diversidade imensa dos sistemas de financiamento de educação e da saúde pública, mas é importante que sepamos que esta iniciativa global tem que ser apoiada. Vimos que os calendários propostos não eram realistas. Naquela altura, a Organização Mundial da Saúde falava de 5 anos. Nós sabemos perfeitamente que uma mudança de plano de estudos não começamos a ver resultados até os 10 anos. Portanto, pedíamos mais apoio institucional e financeiro e estávamos concordando no princípio de educação interprofissional, de ir para além dos muros da Faculdade de Medicina Dentária e trabalhar com aqueles colegas que se dedicam à saúde
que têm doentes com doenças orais, mas que não são forçosamente da equipa de saúde oral. Isto requer um longo processo estratégico de adaptação, de racionalização, não só das escolas de medicina, de enfermagem, qualquer, mas, para além disso, das unidades clínicas. Isto queda imbricado na aprendizagem ao longo da vida, que é um dos pontos principais da filosofia, tanto da ADE, como da ABENO, como das outras sociedades irmãs. Já naquela altura falava-se de prática odontológica sustentável e a ADE tem feito um trabalho interessante que veremos mais para frente sobre como introduzir esta ideia, esta competência entre as competências dos novos profissionais da saúde oral praticamente desde o primeiro curso. Por outro lado, nós somos académicos, portanto a pesquisa e a evidência científica é o foco do nosso trabalho e consideramos que deve também ser o foco do debate, do consenso e temos que saber, ou a OMS tem que saber, que esta pesquisa científica e este debate já está a mudar os currículos dos futuros profissionais da saúde oral. Portanto, esta mudança está dentro da nossa natura. Também é importante que esta evidência seja aplicada tanto às estratégias de ensino como às estratégias da prática clínica e de ensino prático clínico. E não temos que esquecer em nenhum momento que é o bem-estar ao início dos alunos e depois também dos profissionais e dos pacientes ao fim de tudo, que deve ser protegido. Portanto, temos que evitar, no caso da academia, adicionar mais e mais conteúdos de forma acrítica, sem dar um tempo para que esta atividade, estes trabalhos madurem. Foi uma grande honra ver que nos sucessivos documentos da Organização Mundial da Saúde, algumas das nossas sugestões quedaram plasmadas no texto e assim começamos a ver, primeiro, já faz algo mais de um ano, um primeiro documento de seguimento, onde se explicitava a visão da estratégia, que é levar a cobertura universal de saúde bucal a todos os indivíduos no ano 2030. Isto é, obviamente, um objetivo muito voluntarista, mas temos que, ao menos, tentar que um número razoável de cidadãos ao nível global tenham uma boa saúde oral e que isso contribua a dar-lhes uma vida saudável e produtiva. Os objetivos desta estratégia era orientar aos Estados, porque temos que lembrarmos que esta estratégia, uma vez adotada, todos os ministérios de saúde do mundo vão a ter que desenvolvê-la. Portanto, aí é um compromisso muito pesante, um compromisso muito sólido. Todo mundo vai ao seu ritmo, não é uma coisa mágica, não é como no Harry Potter, que eles fazem aquele jogo e pum, as coisas mudam sem mais. Mas pronto, temos que, a OMS considera que os Estados-membros têm que desenvolver respostas nacionais para promover a saúde oral, que têm que reduzir as doenças bucais e as desigualdades dentro da saúde bucal, que são mesmo mais marcadas que na saúde geral. Temos que fortalecer os esforços para abordar doenças e condições bucais dentro da estrutura universal de cuidado da saúde, considerar o desenvolvimento de metas e indicadores, que é a parte do documento que naquela altura estava sendo a discutir, de modo que soubéssemos se íamos progressando adequadamente neste plano, nesta planificação geral. Os 6 princípios do draft, do documento de trabalho que está
agora, neste momento preciso, a ser aplicado, baseando-se justamente a orientar a estratégia global para uma abordagem de saúde pública para a saúde bucal, para integrar a saúde bucal na atenção primária de saúde, a criar modelos inovadores de formação de uma força de trabalho que atenda às necessidades da população, centrar a saúde bucal nas pessoas, não nas técnicas, não nas instituições, tentar que exista ao longo da vida um seguimento de saúde bucal personalizado e otimizar aquelas tecnologias que podem ajudar a colocar a saúde oral dentro de um patamar desenvolvido. E aí, 6 são os objetivos estratégicos desta estratégia. Sei que é repetido. Vou continuar a explicar um bocadinho, muito pouco, porque é um documento denso, é um documento cheio de conteúdos, que por acaso poderia fazer objeto de uma análise por grupos de expertos nominados por cada uma das grandes sociedades de ensino odontológico. Podíamos fazer um Delphi, onde que poderíamos ver qual é a impronta que cada uma das escolas ou faculdades poderia ou considera mais importante de todas estas. São um total de 100 ações divididas nestes objetivos estratégicos. O primeiro é a governança, o segundo é a promoção da saúde bucal e a prevenção das doenças orais. O terceiro, que é o mais relevante para nós, é a formação da força de trabalho de saúde, como desenvolver um modelo novo de formação desta força de trabalho, de educação para a saúde oral, para os profissionais de saúde oral, que tenha uma educação baseada em competências e que permita, como dizíamos, cuidar a população. Os outros 3 objetivos, o atendimento à saúde bucal é inevitável no nosso caso, porque normalmente todas as nossas faculdades têm um hospital odontológico ligado a ela, portanto, nós somos os primeiros a aplicar aquilo que teoricamente estamos a ensinar, que estamos a averiguar, que estamos a evidenciar. Também a academia tem a sua palavra a dizer nos sistemas de informação sobre saúde bucal. É muito triste, porque quando conhecemos expertos em comunicação e as universidades, as grandes universidades, incluso os colegas politécnicos e tal, quando os expertos em informação veem, observam como estamos trabalhando, eles dizem: isto não tem senso, tenderias que fazer isto de outra maneira, as bases de dados estão dispersas, a maneira de aceder à informação não é correta. Portanto, não é só os profissionais da saúde. Temos colegas na universidade, grandes pessoas de grande conhecimento dos TICs, estou a pensar a nossa Ana Emília, por exemplo, que facilitariam imenso esta agilidade e esta facilidade, esta interconexão dos sistemas de informação. E, por outro lado, a agenda de pesquisa em saúde bucal. A saúde bucal sempre tem sido a irmã pobrinha, a coitadinha que chega à última com as suas petições, e sempre parece que é uma coisa menos importante que outras grandes linhas. Não está no mainstream, não está considerada como uma prioridade. E é o melhor, porque qualquer pequena intervenção em saúde oral melhora imenso a saúde geral dos doentes. E isto é algo que temos que trabalhar muito. Falávamos disso. Este primeiro objetivo de governança tem 2 objetivos pontuais: organizar uma lideragem nacional para a saúde oral e fazer que a saúde oral seja ambientalmente correta. Recordemos que uma das grandes trabalhos da OMS é a Convenção de Minamata para a eliminação do mercúrio, e na estela deste trabalho de Minamata elas querem, de alguma maneira, a melhorar a sustentabilidade da atividade em saúde oral.
cada um destes blocos, cada um destes grandes objetivos estratégicos tem uma série de ações que a OMS propõe para quer os Estados-membros, quer a própria OMS, quer os parceiros internacionais, como nós outros, que somos, para além disso, organizações da sociedade civil e que também se dirigem, em menor medida, ao setor privado. Nesta primeira parte, é importante porque já se fala, já se comenta a necessidade de uma formação dos profissionais mais específica, nomeadamente de sustentabilidade, de aumentar os recursos para a saúde oral e também se fala, mesmo assim muito timidamente, da inclusão dos doentes, que é um trabalho que as escolas de medicina dentária já têm iniciado e já têm muito avançadinho. Portanto, eu acho que aqui poderíamos fazer propostas construtivas e interessantes. Exemplo em punta, peço imensa desculpa, os 2 documentos sobre sustentabilidade publicados pela ADE e como incluir a sustentabilidade nos planos de estudo desde o curso 0. Este é um trabalho que estamos a desenvolver, que temos já solicitados alguns projetos, estamos à espera de ver resultados, mas que poderia fazer objeto de um projeto de maior amplitude, de como tentar de começar, da mesma maneira que se começou a trabalhar com outras técnicas, outras possibilidades, os biomateriais, os implantes, qualquer coisa, qualquer exemplo. A medicina dentária é muito dinâmica, pode absorver estas novas competências com muita, não diria facilidade, mas com grande sucesso. Uma parte da sustentabilidade, o presidente atual da ADE, o professor Parvalho, sempre diz: sustentabilidade é prevenção, prevenção é sustentabilidade. Se tu podes prevenir a queda ou perda de um dente, não vais precisar de complicados tratamentos, nem de colocar implantes, nem de que o dente vaja e venha e viaje e consuma gasolina, transportes, etc. Portanto, aí há muito. É verdade, no entanto, que as nossas doenças principais, sendo doenças não comunicáveis, têm o tabaco e alguns derivados específicos e o álcool como a causa comum. Portanto, temos que ser muito ativos em ensinar aos nossos alunos que tal importante, que é imensamente importante, é fazer uma prevenção do tabaco, do tabaquismo e qualquer outra cópia. Agora, a vaporização, que é uma coisa que eu não sei vocês, mas agora vejo gente muito nova a vaporizar, que é uma coisa que eu considero uma muito perigosa situação, e mesmo com o álcool. Portanto, aí há trabalhos e, de novo, como vocês veem, há ações propostas para os Estados-membros, para a Secretaria, para os parceiros internacionais, para a sociedade civil. Nós já estamos, de alguma maneira, muito interessados neste movimento, mas, por acaso, podíamos contar com os estudantes, preparar mais coisas, alguma coisa, fazer aquilo que os nossos colegas de fala inglesa dizem, uma milha mais longa. De novo, agora passamos ao objetivo estratégico 4. Não é que tenha esquecido o 3, mas o 3 é a formação. Eu vou me dedicar com um bocadinho mais de pormenor. De novo, quando falamos do atendimento à saúde oral, fala-se de 2 pontos que ultimamente estão a ter um interesse crescente, não só pelas sociedades científicas e profissionais, não só por os nossos estudantes que puxam, que querem saber mais, mas por a sociedade mesmo. De um lado, a sustentabilidade e, de outro lado, a digitalização. Aí temos, ao mesmo tempo, um desafio de introduzir todas estas competências num currículo que já não é justamente um currículo leve, e, do outro lado, ganharem conhecimento sobre isso e saber mais e poder aplicar tudo isto
para o bem da sociedade. Portanto, sustentabilidade e saúde digital, que já fazem objeto de uma investigação apontada das equipas de pesquisa das faculdades de medicina sanitária, são pontos onde são hotspots, onde projetos internacionais colaborativos de grande amplada podem ser, de facto, um sucesso em obter financiamento. Isto, obviamente, a ADE e o projeto Oral Health Edu já lhe colocou no seu documento final, aquele documento bem conhecido, que já apresentamos em prévios trabalhos da ABENO, que foi objeto de muita atenção, forma parte dos nossos princípios, de alguma maneira, de funcionamento, e que poderíamos ampliar e utilizar como padrão para colaborar com a Organização Mundial da Saúde neste objetivo. Obviamente, isto liga com os sistemas de informação sobre saúde bucal. Eu me lembro muito bem que a minha colaboradora, Vitória, me diz, quando começou a trabalhar no centro de assistência primária, onde ela ainda é responsável da saúde, ela me dizia: é complicado de colocar nos diagnósticos cáries, porque só há cáries. Não posso dizer é uma cáries infantil, é uma cáries de um tecido, de um temporal, ou de um permanente, de qual dos dentes é a cáries, se está avançada, se não está avançada, se tem que ser... Colocava cáries e já acabou. A informação é importante, sobretudo agora, e é importante que esta informação corra o mais fluidamente possível por todo o sistema de cuidados, porque é evidente que um doente como uma periodontite vai ter essa periodontite uma influência muito grande nos seus tratamentos, na sua resposta a cirurgias, etc, etc, etc. Portanto, aí a informação em saúde oral tem que ser uma parte deste projeto. E é verdade que as novas tecnologias de informação facilitam e favorecem imenso esta partilha de informação. Nós que trabalhamos com enfermedades raras, com enfermedades infrequentes, temos visto como ha mudado todo o panorama agora que os distintos grupos de doentes e os distintos grupos de pesquisa podem comunicar-se imediatamente, passar-se os documentos, enviar-se as amostras e podem trabalhar pelo bem do doente. Obviamente, a informação pode ser muito sensível e temos que ser muito cuidadosos a proteger os dados dos doentes. Por acaso, os senhores conhecerão que um dos hospitais mais grandes de Barcelona, o Hospital Clínico, o Hospital Universitário, foi atacado e alguma informação dos nossos doentes filtrou-se e está sendo a vender na Dark Web, e isto causa uma preocupação imensa, não solamente aos doentes, obviamente, mas sobretudo a nós, porque éramos os custódios desta informação, temos sido roubados, e é uma coisa que é muito dolorosa para os meus colegas do hospital e que está a convertir-se num problema global muito severo, porque o hospital foi de alguma maneira, recebeu um pedido de resgate. Se nós pagávamos, os dados não saíam e coisas assim. E é uma história muito desagradável que que a polícia está tentando de solventar, mas que vai fazer preciso que estabeleçamos sistemas muito mais sérios de proteção dos nossos doentes. Também esta questão estava na nossa carta, na carta final, na carta que era um pouco o resumo do projeto europeu, e que agora, já com o projeto europeu terminado, pode servir de base, porque foi assinada, como vocês lembram-se que se foi apresentado o ano passado, foi assinado por todos os grandes parceiros da educação odontológica. As escolas, os deganos, os estudantes,
os profissionais da medicina dentária, os profissionais da higiene, os profissionais públicos, etc, etc, etc. É um trabalho de consenso que eu acho que é um trabalho colaborativo, mas que pode colaborar mais para além disso com esta iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Vamos ver se a slide acaba por aparecer. Aí. Pronto. Um dos problemas assinalados por estes documentos da OMS é como constituir uma força de trabalho de saúde oral eficiente e eficaz. Ter 4 ou 5 grandes hospitais odontológicos no centro da cidade de um grande país não parece ser uma coisa muito sensata. Mas, como provou a equipa da Aveno, tampouco abrir escolas de medicina dentária cá, lá e mais longe, não está a solucionar os problemas da força de trabalho de saúde. Tenho que dizer, e me honro em dizer, que cada vez que eu comento e passo aos expertos que eu conheço o trabalho feito pelos expertos da Aveno, eles me dizem que é bom trabalho e como está de bem feito o famoso trabalho de Maria Celeste Morita e a sua equipa, explicando aquele crescimento do número das faculdades que não está a ter uma influência real na melhora da saúde oral. Portanto, vemos até que ponto este objetivo estratégico tem que ser explicado muito cuidadosamente aos governos, para que não autorizem sem crédito, sem financiamento e sem lógica escolas novas, pensando que assim isto vai favorecer o cuidado da saúde dental da sua população. É mais importante uma escola bem ligada com as outras escolas de medicina, de ciências da saúde e profissionais que vão e vêm dos diferentes níveis e instalações do sistema de saúde, que ter um grande castelo ali nas montanhas, no entanto que a gente está a banhar-se na praia. Se este exemplo, aqui estamos em verão, temos um verão muito quente, se me permitem este exemplo assim. Portanto, é importante que esta colaboração interprofissional comece praticamente dos primeiros dias do ensino, que os diferentes profissionais da saúde estejam acostumbrados, que vejam cada dia os outros colegas e que saibam intercambiar informação, porque isto ajuda a prática colaborativa. Temos alguns exemplos disto, temos que trabalhá-los mais, mas seria importante. Saúde pública, promoção da saúde, prevenção, tomada de decisões baseadas em evidências bem estabelecidas. Isto é o que temos que também introduzir no currículo, e não unicamente do currículo dos profissionais da medicina dentária, mas dos profissionais também das outras especialidades. Porquê? Porque depois esta informação digitalmente pode chegar a todo o resto dos níveis do sistema de saúde e facilitar tanto o planejamento de serviços como para trabalhar para trabalhar contra aqueles determinantes sociais e comerciais de saúde, para facilitar uma abordagem conjunto dos problemas de saúde. Temos que começar a ensinar-lhes de muito novos. Temos cá aquele documento que já mostrei o ano passado, quando falamos de como ver qual é a visão, qual é um pouco a ideia ideal de onde que está a escola de medicina dentária, com as suas pré-clínicas, as suas clínicas, as suas ligações com atividades sociais, com hospitais, com outras diferentes instalações.
e os princípios que guiam este entendimento compartido. O trabalho prévio, o trabalho que falávamos mais cedo, era de onde colocar e com que conceito colocar as escolas de medicina dentária. E depois aqui vemos como é que a escola de medicina dentária, como é que a escola de saúde oral tem que estar dentro desta sociedade geral, dentro do seu nicho natural, que inclui desde as escolas primárias para ensinar higiene oral, até as casas de retiro das pessoas idosas, etc, 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 sempre com uma ideia de manter o estado de saúde populacional no melhor nível possível para que todos os outros profissionais possam trabalhar confortavelmente. Peço imensa desculpa, algumas... aqui. Tardam um bocadinho. A própria OMS tem tomado algumas responsabilidades. É verdade que durante um tempo, já faz alguns anos, a OMS analisava o ensino dos profissionais da saúde e esta prática perdeu-se um bocadinho. Agora a OMS ha recuperado esta boa prática e, curiosamente, propõe o desenvolvimento de programas Capacity Building. Capacity Building é exatamente o nome do capítulo dos projetos europeus Erasmus, onde o Oral Health Edu foi aceito e, com grande sucesso, avançou. Portanto, é assim. Disseminação de boas práticas, avaliação, necessidade de avaliação das necessidades do sistema de saúde. Aqui em Brasil é um exemplo, eu sempre digo, o ensino odontológico do Brasil tem como objetivo a formação dos dentistas para servir ao Sistema Nacional da Saúde. Eu acho que isto é uma base referencial imensa, de grande valia, porque explica que não é só que vamos a formar um dentista, vamos a formar um dentista que tem que colaborar com a saúde pública, quer direta, quer indiretamente, e com o resto dos profissionais, e que isto é importante. Portanto, esta seria uma das mensagens que, se começamos a fazer estes trabalhos conjuntos, estes position papers, estas análises do plano para propor melhoras ou para propor quais seriam as atividades que podem desenvolver as escolas de medicina dentária, este seria um dos pontos onde o Brasil destacaria de forma muito, muito notável, porque tem muitos projetos de valor que podem mostrar ao resto do mundo com grande proveito para todos. Fortalecer os relatórios a nível nacional sobre recursos humanos para a saúde oral. Isto não é sempre próprio da Escola de Medicina Dentária. Em ocasiões são as escolas de administração pública, as escolas de economia, as escolas de saúde pública, que poderiam ter uma voz muito mais esperta, explicando porque, tendo uma boa rede de saúde oral, muitas doenças não se agravam, muitos medicamentos são mais eficientes, muitos tratamentos funcionam melhor e a saúde geral da população melhora. Portanto, temos que colaborar com o resto da academia a criar evidência sólida. Peço imensa desculpa, não se vê. Esta imagem não se vê. Aqui teníamos uma parte do resultado do Oral Health Edu, onde mostrava-se a ficha de apresentação de uma faculdade, concretamente da Faculdade de Cardiff. Isto é uma iniciativa que a Beno e as outras, e que tem sido com muita dificuldade aplicada pela ADE, e que nós oferecemos como padrão, porque sim que temos observado que há um movimento crescente de interesse público por saber onde que estão e que fazem as escolas de medicina dentária. Não é só parte de estudantes que querem movimentar-se de um país ao outro, ou estudar, ou fazer um Erasmus, ou qualquer coisa. Isto também,
Nós vemos que há um interesse público e que, por vezes, quando se fala de educação em medicina dentária, faz-se referência a este cadastro. Ter cadastradas as escolas que nós conhecemos bem, que sabemos que têm boas práticas, é sempre uma maneira de favorecer aqueles que trabalham bem. Peço imensa desculpa porque o PDF não recolheu a diapositiva completa e faz ainda mais pesado isto. Onde é que nós, parceiros internacionais, podemos ter um papel importante? Primeiro de tudo, defender a agenda da reforma da força de trabalho. Não podemos permitir que esta reforma da força de trabalho da medicina da saúde oral seja ditada por gentes que não têm ideia nenhuma da formação dos profissionais de saúde oral de hoje. Há muitas influências aí. Mesmo na Europa, onde teoricamente existe um marco legal comum, a formação, nem que seja só daqueles profissionais que têm a sua própria diretiva europeia, já é muito variável. Portanto, temos que tender a harmonizar e tender a colocar as boas práticas bem à vista para que as más práticas comecem a desaparecer e favorecer a formação mais competencial, mais sólida dos futuros profissionais. Promover informações. Agora, nós, por exemplo, temos na minha faculdade uma quantidade bastante notável de estudantes que fazem uma tese de final de grau que começa já a orientar-se a temas da saúde pública. Nós atribuímos isto a um interesse na saúde pública causado pelo facto que estes estudantes tiveram que estudar, que fizeram uma boa parte dos seus cursos durante a Covid e tiveram que afrontar diferentes protocolos de prevenção, de conhecimento, tiveram que trabalhar com outros profissionais e que, de alguma maneira, isto quedou impregnado na sua formação e que elas pensam que poderiam, de alguma maneira, fazer alguma aportação sólida. As melhores de treinamento, as melhores da formação têm que ser credencializadas, têm que ser certificadas em modo fiável. Mas estes certificados, agora, podem ser de outra maneira. Já não dependemos daqueles diplomas imensos que a mãe ou a avó colgavam num grande quadro na sala principal da casa, que podem perder-se, que podem desaparecer por um acidente, por uma guerra. Vemos agora como tantos profissionais que têm que mudar-se por causas verdadeiramente dramáticas, não podem levar consigo a certificação da sua formação. Aí há também um movimento, aí há um hotspot, uma possibilidade de trabalho colaborativo se falamos de integrar competências e certificar os programas. Aí temos, portanto, o marco de qualificações europeias, que está já recentemente publicado, caramba, algumas imagens se perdem, que já está estabelecido, mas, sobretudo, importante, é que as instituições académicas consigam, de alguma maneira, convertir esta formação em algo que seja homologável em modo quase automático, que não tenham que passar os profissionais que se desplaçam por complexos sistemas de homologação que finalmente prejudicam a todos os interessados. Aqui, de novo, as novas competências como a saúde digital ou a sustentabilidade podem ser um exemplo de trabalho de como introduzir novas competências e certificá-las ao longo da vida académica. Podemos certificá-las para os estudantes de grau, para alguns estudantes de pós-graduação ou em formato de formação profissional continuada, para aqueles que já estão a praticar, que já estão na prática clínica, quer pública, quer privada, e que precisam destas competências para poder trabalhar ou para poder adequar-se à legislação vigente. É por isso que
o suplemento ao diploma já não é, como quando falamos previamente, um tema só da União Europeia, já forma parte do programa Unesco. A Unesco já está, de alguma maneira, aconselhar que todos os diplomas tenham adiado uma explicação das competências que o sustentador do diploma, com a pessoa diplomada, pode certificar que tem. Isso é muito importante. E aí é onde o novo projeto europeu de microcredenciais está a entrar. E aí é onde temos uma imensa oportunidade de colaboração. E por que eu que estou a dizer isso? Porque as microcredenciais permitiriam traspassar de modo a praticamente, não direi automático, mas funcionalmente muito simples, competências novas que podem ser sumativas dentro do currículo profissional do portador. E aí entra vejam cá, um documento muito recente que quer impulsar a utilização de microcredenciais no Espaço Europeu de Educação Superior. Aqui temos o documento, que tem estabelecidos os princípios, de alguma maneira, funcionais destas microcredenciais, que tem que ter uns elementos mandatórios, que tem elementos opcionais e que, pelo facto mesmo de estar baseada numa tecnologia blockchain, já não é um papel que pode ser queimado, que pode cair numa inundação e perder-se, que pode ser retido para que o profissional não saia da sua instituição, do seu país, Não. É uma certificação universal, segura, que deveríamos ter que estudar para poder começar a proporcionar aos nossos estudantes, tanto de grau como de pós-grau, como ao longo do desenvolvimento profissional continuado. E este sim que seria provavelmente um novo projeto europeu que poderia ser feito a nível internacional, porque o problema já não é entre os profissionais que estão dentro da União Europeia que vão de um país a outro. Eles sim podem fazer isso. Mas como é que um profissional de longa data pode certificar se um bom dia ou um mau dia aparece uma legislação que diz a senhora tem que ter critérios de sustentabilidade X, Z, B, e a senhora não tem os conhecimentos técnicos adequados para provar que pode fazer isso. Uma microcredencial, em formato curso de formação profissional continuada, pode solventar esse problema como solventou tantos outros no passado, mas agora em modo internacional, como uma formação garantida pelas grandes instituições e muito melhor, de uma qualidade muito melhor. Aí já temos falado disso, há programas extraordinários, a AB não é parceira deste programa próprio, que é a teleodontologia, de tantos outros programas do Grupo CEIT e da Unasus, que podem ser um exemplo a exportar, a escalar a um nível que já agora é muito notável, muito impressionante, mas infelizmente não é muito conhecido fora do Brasil. Isto seria importante de aportar-lhe a esta discussão global sobre as microacreditações que podem ser muito frutuosas e que podem dar muitos bons resultados. Vejam só como exemplo o documento que criou a Agência Nacional de Avaliação da Qualidade Universitária e que tem saído e que já está começando a difundir para que as universidades comecem a entrar neste âmbito das microcredenciais. E teríamos
as grandes sociedades de ensino certificando a qualidade, porque aqui o problema é a qualidade da formação, se podemos concordar numa série de patamares, numa série de exigências, numa série de sine qua non pormenores, que qualquer microcredencial tenha que ter para ser válida, acabaremos com muitos desses cursos à la rififi, que alguns que vemos por vezes anunciados na prensa, por vezes mesmo na prensa geral, nem mesmo na prensa profissional. Deixo para o fim as agendas de pesquisa em saúde, porque para nós a pesquisa é um trabalho natural. Temos que trabalhar em pesquisa e muito frequentemente, como já dizíamos mais cedo, temos que ir aos programas nacionais onde a saúde oral está verdadeiramente ao fim da grande lista, porque há outros problemas em aparência mais abrangentes. Não sempre é assim. Onde que estão? Bueno, alguns Estados-membros já têm alguma atividade importante, já se dedicam, já têm informação sólida e uma agência de pesquisa que permite não só a comunicação desta pesquisa aos profissionais, mas a elaboração deste conhecimento. Todos temos agências nacionais, estatais, a CAPES no Brasil, eu comunico a minha, mas devo dizer que a Agência Estatal Espanhola de Investigação dedica muito pouco financiamento, dado o facto que o nosso Sistema Nacional de Saúde não inclui serviços dentários. Portanto, a saúde oral está numa situação, para assim dizer, estrategicamente má, estrategicamente inconfortável. Porquê? Porque não há profissionais especializados de alto nível no Sistema Nacional de Saúde, que são aqueles que, de alguma maneira, planteiam aqueles projetos de grande qualidade que são, evidentemente, bem cotados pelas agências nacionais. Portanto, recolocar a saúde oral dentro da agenda é um trabalho imenso, onde a colaboração, os bons exemplos, os exemplos de boas práticas que vêm de outros países, que vêm uma diminuição das cáries, uma diminuição de qualquer outro parâmetro de saúde, obtido graças por merced a uma investigação feita em saúde oral, não feita por outros profissionais, mas feita em colaboração com a profissão da saúde oral, é importante. Portanto, aí temos que fazer um trabalho, se calhar, de catequização de algumas agências. A Secretaria da OMS deveria de colaborar melhor e podíamos candidatar a uma das nossas sociedades, ou por acaso a Sociedade Internacional, a ISEA, para que colabore com a OMS como grupo experto, porque a OMS tem que falar com aqueles que são os expertos no ensino, da mesma forma que fala com os expertos em investigação, em pesquisa. Portanto, aí teríamos, por acaso, que fazer um trabalho conjunto de candidatar um representante do ensino em saúde oral para aconselhar neste âmbito tão específico à Organização Mundial de Saúde. Temos que colaborar também com os irmãos da IADR, que é a instituição global e que está fazendo um bastante sólido trabalho de advocacy. A Federação Dental Internacional dedica também muito interesse, mas por acaso seria bom que tentáramos ter uma relação mais fluida com eles, porque é complicado de ter um trabalho conjunto quando, digamos, os interesses de alguma maneira não sempre são
vistos como paralelos. E por vezes é falta nossa. Por vezes. Aí, portanto, a ideia como uma possibilidade de cooperação, já não é precisa aquelas cooperações persona a persona, grandes congressos, etc, etc. A Covid mostrou que podíamos elaborar documentos comuns, que podíamos partilhar documentos e iniciativas em modo muito simples, muito fácil, e seria bom que os educadores dentais, tanto a nível institucional ou de associações, normalmente as associações agrupam as faculdades, no entanto, por vezes temos educadores dentais que prefeririam uma vinculação pessoal porque é estudar num âmbito e agora estão a trabalhar noutro e sentem-se em parte dos dois lugares. Aí seria bom de poder ter um fórum comum onde partilhar iniciativas, onde partilhar material, onde partilhar projetos, onde encontrar associados para projetos, onde encontrar associados para reforçar os nossos próprios resultados, fazer estudos multicêntricos de ampla base. Tantas coisas poderíamos fazer se voltarmos a colocar a ideia no seu lugar. Por acaso, a primeira seria constituir um grupo experto, fazer uma análise Delphi destas 100 nações que estão nos objetivos estratégicos, a dizer isto é essencial, isto tem que ter conta as faculdades, as escolas de medicina dentária, isto é para, sobretudo para trabalhos de pós-grado, qualquer coisa. Poderíamos fazer aí um primeiro intento de fazer um aporte lógico, razoável e consensuado para mudar a agenda de pesquisa e trabalhar com a sociedade civil. Isso se vê muito nas doenças raras, onde as associações dos pais e das pessoas afetas, dos doentes, são muito fortes, podem fazer muita pressão sobre os governos e melhorar a agenda e introduzir o tema dentro verdadeiramente da agenda dos tomadores de decisão. Aí, por acaso, poderíamos jogar o nosso jogo e ligar com a sociedade. Temos que trabalhar com o setor privado e a própria OMS introduz ações para o setor privado. Temos que concordar com a indústria e tentar de puxar a indústria e levar a indústria a movimentos onde não só seja o melhor, o mais moderno produto, mas o produto que serve sobretudo para a prevenção. Tentar de convencer a indústria que a prevenção é sustentável e que a prevenção é economicamente interessante é, de alguma maneira, também trabalho nosso. Este framework, este plano, este draft, este sonho, de facto, está relativamente bem estruturado. Vemos cá que há eixos verticais, eixos horizontais, resultados esperados, mas aí isto está todavia muito no âmbito de aonde espera que. Seria bom, por acaso, que uma parte do nosso trabalho comum fosse encontrar exemplos de boas práticas aplicadas pelas escolas em cada um daqueles pontos que a OMS considera que tem que avaliar e propor que estas boas práticas se extiendam. Isto já está sendo estar feito para a Associação para a Saúde Oral na Europa, da que a ADE faz parte, mas agora estamos a falar de um âmbito global. Portanto, seria bom partilhar estas boas práticas, que por vezes são muito mais simples e muito mais baratas e muito menos complicadas de realizar que comprar um grande aparelho de imagem diagnóstica, mas que tem uma influência mais grande na saúde oral da população. Portanto, aí seria bom que começáramos a pensar como poderíamos, de alguma maneira, influir
e mostrar que já se estão fazendo coisas. De facto, já há um primeiro documento proveniente da Ásia, dos colegas da Ásia, com aqueles resultados que elas já queriam apresentar. Termino já. A nossa associação, a ADEE, que está agora a sostener a IFDEA, agrupa uma quantidade notável de instituições dedicadas ao ensino oral em mais de 77 países. Também tem o Fórum dos Deganos, que mesmo se denomina europeu, o professor Paganelli faz um trabalho imenso a trazer a todos os deganos do mundo para que saibam e podem partilhar e consultar e falar com os colegas. Os resultados do Oral Health Edu estão a ser ainda agora aproveitados, vamos a publicar ainda mais resultados, podem servir de ajuda aos nossos colegas em outros países e seria bom que isto pudesse formar parte desse espaço virtual que seria a IDEA, onde todas as associações poderiam partilhar aquilo que globalmente podia ser de utilidade para outros professores, outras escolas e aquelas educadoras de saúde oral que não têm acesso às grandes instituições ou aos grandes serviços. É um compromisso que se retomou em Londres, como alguns recordam, eu lembro-me imenso daqueles dias, e que em Brecha também se foi apresentar. Peço imensa desculpa, não se vê a imagem de Brecha, perdão. Esperamos que todos tenham a oportunidade de vir conosco às próximas reuniões. No 2023 em Liverpool, no 2024 em Leuven, na Bélgica, e o ano de 2025 em Dublin, que faremos 50 anos. Em todo o caso, lembro cordialmente aos colegas que em 2025 a IADR volta a reunir-se em Barcelona e vamos oferecer a universidade. Vou pedir, não digam muito forte, porque vou pedir isto a próxima semana ao meu reitor. Vou pedir ao meu reitor que facilite alguma alocação na Universidade de Barcelona para poder fazer uma atividade dedicada justamente a agrupar aos especialistas de saúde, da educação em saúde oral e fazer alguma sorte de simpósio paralelo. Portanto, aguardem notícias, porque por vezes vamos a vermos em 2025 mais de uma vez e ver se alguma destas oportunidades que todas estas sociedades que já começam a trabalhar podem obter, quer da União Europeia, dos projetos de investigação, dos projetos Erasmus ou de um trabalho comum entre nós todos. Não tenho mais que agradecer o convite e agradecer a atenção e estou ao seu dispor para qualquer questão, pergunta ou comentário. Obrigada, professora Cristina. Nós agradecemos. Realmente foram vários conhecimentos, né, pincelados, assim, que já é uma prévia para nossa reunião da ABENO também, que acho que vai ter bastante coisa para conversar. Professor Noro colocou alguns comentários aqui, vou ler para você. Querida professora Manzanares, muito bom escutá-la. Gostaria de saber quais os principais avanços e desafios na educação interprofissional vivenciada pelos cursos de odontologia na Espanha, Europa. É complicado estabelecer cursos de educação, atividades de educação interprofissional, porque agora, todavia, a maioria dos planos de estudo não estão elaborados por competências. E isto complica imensamente a situação. E então, mesmo em campos onde estão todas as faculdades juntas, tanto os horários como o acesso aos diferentes serviços hospitalares, etc., não favorece absolutamente para nada atividades comuns. Portanto, temos que buscar bons exemplos de boas práticas, porque não é tão simples. Fala-se de educação interprofissional,
Mas a educação interprofissional não é que eu, professora de anatomia de primeiro curso, tenha numa só aula aos estudantes de enfermagem com os estudantes de medicina dentária. Não é. Temos que saber quais são as competências que todo este grupo em comum, todos estes profissionais têm que ter em comum para poder trabalhar na saúde oral. Nós vamos a começar agora, a minha equipa de anatomia, vamos a começar agora uma revisão de todos os planos docentes por competências e por competências anatómicas, de modo que todos os profissionais, podólogos, enfermeiros, médicos, ciências biomédicas, engenharia biomédica e medicina dentária, tenham ao menos um conhecimento, digamos que mínimo, funcionante do sistema estomatognático e dos diversos sistemas, para que todos possam, de alguma maneira, ter um patamar comum, um nível comum. Mas isto requer um imenso trabalho. E é bom de saber quem fez alguma coisa exitosa para poder partilhar estas experiências. Obrigada. Obrigada, professora. Uma questão que veio aqui para mim com relação a toda essa, vamos dizer, uma homogeneização, entre aspas, né? Uma união entre os cursos, de uma forma geral, de ter essa visão, né, daquele currículo único na Europa. Com relação a essa perspectiva e o andamento, tem alguma posição que vocês estão já experienciando de isso ser favorável para esses novos desafios agora? Não sei se foi clara a minha pergunta. Os planos de estudo não são comuns. De facto, a ADE tem anos e anos e anos, decénios, de facto, tentando conseguir que a diretiva europeia, quando fala no famoso anexo 5, saia daquela ideia quase novegenária de anatomia, bioquímica e biologia. Porque isto é como dizer, podemos colocar-los todos numa aula, começar a disparar as diapositivas de bioquímica, e isto já é interprofissional e isto já é competência. Uma coisa muito diferente é que o profissional da saúde oral saiba exatamente qual é o processo bioquímico que vai fazer que aqueles açúcares causem monacárias, que depois passem as barreiras e que depois aumentem a glucemia e que depois não haja antihipoglucêmico que possa tratar aquilo, porque já todo o equilíbrio geral do indivíduo perdeu-se. E isso sim que é bioquímica, isso sim que é competência. E não é simples, não é colocar todos os alunos da nossa aula e dizer, venga, vamos explicar o ciclo de Krebs. Portanto, insisto, o trabalho do Graduating European Dentist tinha como objetivo propor algo muito mais prático, quer dizer, competências. Não dizer, isto tem que explicar-se na cirurgia de terceiro ano, nem na endodontia de quarto ano. Isto não é relevante, porque cada escola pode fazer as coisas ao seu ritmo. Não todo mundo tem 1000 cadeiras, não todo mundo tem imensos espaços. Por vezes, há escolas onde sai um grupo, sai uma equipa e entra outra equipa. E isto tem que ser tido em conta. Portanto, as competências é uma coisa relativamente complicada de estabelecer, mas que uma vez entras nesta ginástica, verdadeiramente sim que permitem avaliar o resultado da aprendizagem, o que o estudante sabe verdadeiramente fazer e que é relevante para a saúde do doente. Então aí, sim, é um esforço comum e é complexo. E ainda agora não temos, que eu saiba, uma resposta definitiva do governo europeu, ao nível mais elevado da Comissão, pelo que diz respeito à diretiva. Porque gastaram-se, acho que foram 300 mil euros,
num processo de elaboração, blá blá, titita, blá blá, e o documento ainda não está nem mesmo publicado. Está acessível, mas a Comissão Europeia não o considera parte da sua toma de decisões. E, portanto, tenho que dizer que a parte científica era verdadeiramente muito sólida. A parte estrutural e organizativa não era positiva. Também temos que ter conta uma coisa, por vezes os interesses nacionais primam sobre o interesse da saúde. Isto também, porque para determinados tipos de governação, dizer, tenho 1000 estudantes que precisam de 20 horas cada um de anatomia, e claro, quantas horas máximas, necessito 3 professores. Lá, acabou. Então, ou que pensam, e isto na anatomia é uma brincadeira comum, que comprar uma tablet com imagens anatómicas é exatamente igual que dissecar na peça anatómica verdadeira. Infelizmente, depois de quase 40 anos de carreira, eu posso dizer que não é exatamente a mesma coisa. Mas é assim, temos que evitar a saída fácil. Não digo que as novas tecnologias não sejam de uma utilidade extraordinária, ninguém disse isso. Mas temos que saber como melhor os estudantes adquirem a competência precisa para verdadeiramente tratar as doenças dos doentes. E não é simples. Não há respostas mágicas. É verdade. Voltando aqui, o professor Noro também colocou que nos governos Lula e Dilma tivemos 2 editais com agenda e orçamento específico para o desenvolvimento de pesquisas em saúde bucal coletiva, numa colaboração do Ministério da Saúde com o CNPq. E isso vai bem desse ponto que você falou sobre essas parcerias internacionais, né, não só da Europa, mas também com países que apresentam as características como o Brasil tem, né, do SUS e da saúde bucal, dentro da individualidade também dos países, aí cada um com um programa diferente, e mesmo assim a Inglaterra, que não está na União Europeia, mas tem a saúde bucal e está em crise com relação à saúde bucal no NHS, né? Então, muitos desafios. Sim, sabemos disso, e é lástima, porque por vezes boas iniciativas, trabalhos de enorme valia, são muito conhecidos dentro do próprio âmbito nacional, mas não são conhecidos e não podem ser utilizados como exemplo de boas práticas porque precisam ser visíveis, publicados, explicados, etc, etc. Infelizmente, a pandemia dificultou imenso um trabalho que já tínhamos começado e que temos que reiniciar de novo, porque também é certo que durante a pandemia fizemos muitas coisas muito interessantes, experimentamos muito e ganhamos uma experiência importantíssima, sobretudo pelo que diz respeito da saúde pública, né? A medicina dentária que estava de alguma maneira como isolada, né? Porque se considerava por vezes e consideram muitas escolas, não aqui no Brasil, como já dizíamos, mas em outros países que de facto mais de 60% ou 80% dos seus egressados vão ir direitinhos à medicina privada e, portanto, a medicina pública não tem tanto impacto, por assim dizer, e vimos que finalmente as decisões da medicina pública tinham importância e tinham importância sobre a saúde populacional, não dos doentes de problemas dentários, sino que de facto havia uma necessidade de um trabalho comum. Portanto, aí, estas são experiências tristes, mas positivas que tiramos da pandemia. Professora,
Estou vendo aqui o andar da hora. Se alguém mais quiser alguma pergunta, quiser colocar no chat ou quiser se manifestar com o microfone. Nós estamos com vários professores brasileiros aqui renomados, além da presença internacional do professor Paganelli. Professora Dani não precisa nem levantar a mão, né, professora? Olá, professor Paganelli. Muito obrigada. Grazie mille. Então, Dani. Sim. Senhora Presidente, senhora Presidente. Que alegria ouvi-la e como realmente é importante o que você diz sobre o nosso Brasil. E orgulho tenho quando te ouço falar desse esforço de integração ensino-serviço, da formação para o SUS, que nós, com muita luta, estamos implantando no nosso país. E é uma riqueza que nós precisamos levar, né, essa nossa experiência e a nossa realidade hoje para outros países e principalmente aí divulgar mais na União Europeia, por meio da IFIDEA. Agora, professora, a Política Nacional de Saúde Bucal, ela é uma lei, ela é obrigatória, ela é uma política de Estado. O que iniciou lá em 2004 com uma política de governo, hoje é uma conquista de todos os brasileiros. Então, quando nós olhamos esse diagrama da OMS, que a senhora nos trouxe, tenho certeza que os colegas viram que o Brasil já tem esforços em muitos daqueles quadrados, daquelas dimensões. Aquelas dimensões já há exemplos de boas práticas que vêm direitinhos do Brasil e que eu penso que agora precisamos imenso de elaborar um trabalho conjunto que faça que estas boas práticas possam escalar-se e expandir-se. Isso, nós estamos agora com um representante na área de saúde bucal, na IADR, um professor Roger Keller Celeste, que é aqui do Rio Grande do Sul. Ele estava com... Ah, meu Deus, me fugiu o nome da colega da França, do Oral Health Edu. Civil. Isso, está também no grupo. Então, eu vejo que nós temos vários espaços de cooperação internacional em que precisamos atuar, porque quando se fala de proteção, né, de avaliação das águas de abastecimento público, o Brasil tem uma iniciativa pioneira. E levantamentos epidemiológicos nacionais, nós estamos produzindo agora um último levantamento super atual, os dados estão sendo coletados, 215 milhões de pessoas, professora, e nós estamos fazendo um levantamento nacional. Então, são muitos os esforços e às vezes a gente se sente, assim, não conseguimos ver o quanto, né, de passos largos nós já fizemos aqui no Brasil. E com todas as dificuldades trazidas aí, né? Sim, e esses resultados seriam de imenso interesse, sobretudo agora com o cambio climático, com a mudança climática, porque há países onde a saúde oral está verdadeiramente muito atingida devido ao flúor das águas que é de consumo, porque não consumem água que esteja canalizada, consumem água e não a forma, e aí há problemas severos que já não afetam só uma geração, que começam a ter um perfil epigenético grave. Estou a falar do subcontinente índio. E aí temos muito trabalho a fazer,
Porque justamente um bom exemplo, normalmente sempre dizem, não, isto é um problema do país rico. Olha, isto é um problema do país que se ocupa. Se o Brasil tem um bom programa, não tem mais que explicá-lo e provavelmente os outros aprenderemos maravilhosamente dele. Então, acho que é bom saber as boas práticas. Exatamente. Eu penso que essa é a chave e aí, a partir disso, cada país vai adaptar as boas práticas à sua realidade. Claro, né? Nós temos as nossas especificidades. Mas, em Goiânia, quero deixar o convite, né? Quem sabe o professor Conrado possa vir também conosco aqui em Goiânia, ou numa próxima ABENO no Brasil. E Goiânia nós teremos, então, todas as pessoas que têm expertise, né, nessa temática, e vamos construir projetos conjuntos. Então, deixar um convite especial para todos. No início de agosto, Goiânia, e depois Liverpool, então. Perfeito. Impecável. Muito obrigada. Sempre aprendemos contigo. Forte abraço e hasta pronto. Até breve. Professora, muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Professora Cristina, obrigada pela sua presença. Professor Conrado, todos os colegas, os demais professores. Reforço o convite da professora Dani para todo mundo para a ABENO. Infelizmente não vou estar em Liverpool, mas quem sabe em Barcelona. E aí a gente estabelece bastante esses contatos. Né? Sim, senhora. Muito obrigada. Poderíamos ver, porque temos que ver em que condições poderia a universidade colaborar. Vamos ver. Tenho que falar com o reitor que me dê a permissão. Portanto, sejam discretos, porque se ele diz que não, então, vamos torcer. Alguma coisa alternativa. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Sim? Muito obrigada, professora. Muito obrigada então, pelo convite. Até Goiânia. Até Goiânia. Obrigada, professora Enio, todos os professores. Até mais. Dani, registrar, né, a presença, a professora Vânia esteve por aqui, a professora Mistela também tentou entrar e não conseguiu, então, deixar a presença delas registrada. Isso, muito importante. E um abraço. A Nestela vai escrever, justificando. Lamentou muito, mas estava com a conexão fraca no aeroporto. Aí não teve como. E Vânia voou, teve que sair, teve um pouco, mas a vida corrida, né? Você está aí no hotel, olha só. É assim que a gente faz. Amanhã tem teses, que vai ser um dia um bocadinho denso. Boa sorte aí no trabalho e que dê tudo certo aí com o reitor. Estamos na torcida. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Beijo grande. Até breve. Tchau.